busca dar uma repaginada em 2025, este episódio do Bem na Pauta é para você. Afinal, as dúvidas são das mais variadas. Como melhorar a sua imagem pessoal e profissional neste ano? Como usar as cores a seu favor? Como ter um guarda-roupa mais eficiente? Essas e muito mais perguntas a gente responde hoje no Bem na Pauta. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Ritz. Então, para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber a designer de moda e consultora de imagem, Cláudia Piantini. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês e fazer parte deste momento. Imagina, vai ser muito legal, a gente tem muitas dúvidas, mas antes da gente, de fato, mergulhar nesse assunto, eu queria te conhecer um pouquinho mais. Queria saber, Cláudia, você sempre foi apaixonada por moda? Como que começou essa paixão na sua vida? Sempre. Desde que eu lembro, assim, pequena, né? As pessoas geralmente contam, quando eu brincava de boneca, enfim. Não era o brincar de boneca que eu gostava, era de enfeitar, Ok. de arrumar, de ver, assim, o que sempre tu pode fazer melhor. E não era só na boneca. Eu sempre via, assim, a estética, o teu ambiente, por mais simples que seja, você pode colocar algo que vai te deixar te identificando. Uhum. Então, essa paixão vem desde muito pequeno e talvez também pela questão humana. Sim. Eu me vejo muito mais assim do que simplesmente elaborar para ficar bonito, Uhum. né? Esse contexto. Então, eu tinha lá meus 14 anos, eu já brincava com isso. Com 17 eu comecei a desenhar moda. Daí com 20 anos eu vim do interior, né, do Rio Grande do Sul. E daí eu fui para Porto Alegre, fiz cursos de moda. E aí comecei, e nesta época, lá em 1980, a questão era ser estilista. Ok. Então, era o meu sonho ser estilista. Bem depois é que eu vim conhecer essa profissão de consultoria de imagem. Uhum. Mas o meu contexto, assim, um resumo geral, seria isso. Sim. E as cores, né? O teu interesse pelas cores. A quem tá assistindo aqui a gente e vendo a gente, não vai conseguir ver, por exemplo, a tua calça, mas é uma calça, um verde bem... o verde ou amarelo, sempre sou ruim com essa para diferenciar. Mas realmente você tem uma presença realmente mais colorida e você trabalha muito com isso hoje. Queria te perguntar o que te fisgou nessa parte das cores. Num primeiro momento, sempre, todos nós, eu, você, as pessoas que estão aqui conosco, nós temos algo no nosso cérebro que chama atenção o quê? O que nós vemos. Quando Sim. você não vê, você sente as coisas, você pode ter uma percepção no cheiro, no tato, mas se você tem um recurso e tem a plenitude da visão, as cores elas vão fazer isso com você de uma maneira muito tranquila, sem que você tenha que ficar resumido a usar o preto e branco. Eu não sou contra e jamais diria a uma pessoa que ela pode ou não pode usar determinada cor, mas a cor para mim ela tem esse envolvimento. E sem contar assim, você está aqui nesse mundo fazendo a tua vida, por que ser igual a todos o tempo inteiro da mesma forma? E se alguém te olhar, né, com uma calça que, no caso a minha aqui, que é um verde limão, ele está muito mais para um verde azulado, e aí tem essa questão. O amarelo, se você colocar nele azul, ele fica mais acinzentado. Se você colocar vermelho, ele vai ficar mais alaranjado. Então isso também, Luísa, me deu uma questão na vida, por ter sempre uma vida de dificuldades, porque, claro, tem pessoas que começam a vida aí já trilhando um caminho diferente. O meu não foi assim, por ter vindo do interior, por ter sempre que trabalhar para ter o meu sustento, eu entendi assim, que as minhas roupas eram o meu cartão de visita. Então, o que eu fazia? Eu comecei a entender que eu poderia ter uma peça colorida e outras cores mais calmas. Eu não diria neutra, porque o neutro é muito relativo para cada pessoa. Uma cor neutra é muito relativo para cada pessoa. Então, essas cores, para mim, elas fazem esse sentido de, se eu tenho uma cor, como que eu vou explorar ela com outras cores? Então, eu aprendi as cores assim e me fez muito bem e me ajuda muito no meu guarda-roupa. Tanto que no meu guarda-roupa eu tenho pouquíssimas peças, mas são hiper coloridas. Sim, eu acho que eu vi um story seu esses dias, ou foi no Reels também, de você fazendo um closezinho, assim, no seu guarda-roupa. Nossa, era uma coisa diferente da outra, não era nada parecido, assim, mas ao mesmo tempo era muito colorido, era muito vibrante.
E daí por isso que eu perguntei, porque você também é uma pessoa vibrante, assim, pelo que eu pude sentir até agora. Então eu achei que isso casou, assim, de uma forma super legal. E você comentou, né, que ali quando você começou, só tinha essa visão mais específica para ser uma estilista, né? Acho que era o caminho possível na época, assim. Queria te perguntar sobre essa transição, né? Quando a gente vê o mundo mudando, as profissões também mudam. Como que foi essa transição na sua vida? O estilismo, ou o estilista, ele é um artista. Então, o que que ele busca entender o comportamento humano? Não se gera uma tendência ou uma roupa, ou a camiseta, ou a camisa jeans, ou simplesmente porque deu um estralo em alguém e decidiu fazer. Hoje nós sabemos que a indústria mudou muito, que os contextos mudaram muito, mas o estilista, ele é um artista que ele satura a arte no comportamento humano. Uhum. Então a roupa, para mim, ela tem esse significado, não é só de uma tendência da cor, ou a tendência da calça capri, ou a sandália X, ou tênis Adidas. Não se trata disso, se trata deste comportamento. Por que o tênis ficou tão em alta nos dias atuais? Uhum. Nós precisamos de uma vida mais confortável. Nós, mulheres, lá nos anos 30, nos anos 40, essa questão de ser feminina era algo taxado para nós de uma maneira muito rigorosa. Quando passa a Segunda Guerra, o que aconteceu com as mulheres no mundo? Apertaram a cintura. Uhum. Então, aquele vestido mais feminino, cabelo mais ondulado. Então, a gente vai entendendo a história da moda pela história do comportamento humano. E o estilista, eu vejo muito ele nisso, o bom estilista, né? Sim. Aquela pessoa que estuda não só a cor, não só o tecido, ele estuda o comportamento. Está muito mais envolvido é, num propósito do que simplesmente colocar uma peça de roupa para vender numa vitrine. E aí eu trabalhava com isso, eu sempre gostei disso, mas para viver dentro do Brasil, a moda, ela não é algo visto como é, muito importante. Não é Ah, sim. visto, é difícil para a gente entrar no mercado, enfim. E aí, claro, na minha época ali, o Ronaldo Fraga, tiveram vários maravilhosos que eu admiro demais, mas também era um lugar difícil de estudo, porque as faculdades não tinham no Rio Grande do Sul, era só, se eu não me engano, era só no Rio de Janeiro, depois é que vem para São Paulo, e Uhum. aí eu tive que começar a trabalhar. Então eu fui trabalhar fora do contexto que era moda, eu fui trabalhar com turismo, nada a ver, mas era o que me dava uma assistência nesse momento e eu podia trabalhar por turnos para poder estudar. E aí, enfim, eu nunca desisti, nunca parei de pensar, eu continuo desenhando até hoje. Se alguma cliente chega para mim e diz assim, Cláudia, eu queria um blazer, sei lá, com algum detalhe, Uhum. eu já penso nessa proporção corporal, eu penso no detalhe que seria interessante. Que legal. Eu não sou aquela pessoa que eu entendo de tecido 100%, porque tecidos são muitos, a Uhum. indústria vai gerando e criando modalidades diferentes e tu não consegue estar o tempo inteiro ligado em tudo. Mas eu consigo, sim, entender uma proporção, uma Uhum. medida, uma matemática. Então, eu desenho para algumas clientes, sim, Que legal. algumas roupas, quando elas necessitam. E aí, eu não sei como, Luísa, eu não sei em que momento eu estava fazendo faculdade de moda na Tuiuti. Eu comecei a faculdade, eu tinha 40 anos, veja, eu estou com 60 anos, vou fazer 61. Então, eu já comecei tarde, mas eu fui fazer a faculdade de moda, adorei a Tuiuti, foi assim maravilhosa para mim, só tive professores maravilhosos lá. Reaviveu Nossa, o teu foi uma interesse. super experiência, mas eu entrei para aquele mundo que era a realidade, que vem cá, tu vai trabalhar, tu tem que ter uma confecção, tu tem que ter uma confecção, tu tem que ter mão de obra, e tudo isso você Uhum. tem que ter um capital de giro muito alto, não Sim. era o meu caso. E eu não sei como, eu não sei aonde eu ouvi o tal do termo consultor de imagem. E eu disse, gente, eu quero fazer isso. Olha, é tudo que eu faço, Uhum. mas muito mais fácil, pensava eu, né? Sim. E aí eu fui fazer um curso em São Paulo, acho que foi um dos primeiros cursos que eu fiz, com uma profissional maravilhosa, Ilana Berenholt, maravilhosa, uma profissional séria. Eu tive sempre esse apreço de procurar professores sérios, não aqueles que estão, não estou aqui criticando quem faça, a vida é assim mesmo, mas assim que tenham conteúdo. Eu preciso de pessoas que tenham conteúdo. Daí fui fazer um curso com ela, maravilhoso. O curso foi sensacional para tudo o que eu queria, mas não o que eu esperava.
Olha só. Porque, Luísa, o consultor de imagem ele trabalha com 7 estilos universais, e foi o que eu aprendi. Trabalha com 12 cartelas de cores, trabalha com 8 formatos de corpo, silhueta, trabalha com 8 formatos de rosto. E eu, muito indignada, disse: gente, mas não é assim, mas não pode ser desse jeito. Eu sempre tenho em mim essa questão do questionar, não é ser chato, não é querer ser a diferentona, mas assim, por que que tem que ser? E se uma pessoa não se encaixar nisso, como que faz? Uhum. Mas enfim, estou no curso, é o que todo mundo faz, é o que eu vou fazer também. E fiz. Aí depois eu fui fazer visagismo, que é uma outra requisito que o consultor precisa, que é entender o rosto humano, Ah, é mais específico para o para o rosto. rosto, cabelos, Ah, enfim. Fiz com uma pessoa maravilhosa, que eu sou super fã dele, que é o Philippe Haloel. Ele foi quem trouxe o visagismo para o Brasil. Então, é uma pessoa assim, que eu admiro demais. Eu fiz 5 vezes o mesmo curso com ele. nossa! Porque era assim, eu ia lá e eu dizia: gente, mas como é que eles conseguem? E eu não consigo. Eu não conseguia entender aquele mecanismo todo, que a testa pequena, a testa grande quer dizer que a pessoa pensa muito. O queixo mais pronunciado é que a pessoa tem mais atitude. E aquilo não, Nossa. eu não conseguia ver daquele jeito, mas trabalhei assim. Uhum. Só que um dia eu me perguntei: sabe por que que eu não consigo ver? Porque eu não acredito. E nenhum ser humano faz aquilo que ele não acredita. Verdade. Nenhum. Pode me falar o que você quiser para mim. Assim, Cláudia, eu acredito que, sei lá, tal chá vai me curar de uma dor. Só vai curar se você acreditar. Porque esse crédulo tu tem que ter não só na tua disposição da fé, mas também do teu propósito, aquilo que tu quer da tua vida. E aí eu mudei tudo. Luísa, foi uma loucura, assim, porque eu disse: gente, não vou fazer mais nada disso, não vou fazer mais silhueta, não vou fazer mais rosto quadrado, não acredito, não tenho problema algum de dizer, com todo o respeito que eu tenho a essas pessoas que me ensinaram. Mas teve um dia que eu tinha um professor, que é eh, Fabre, maravilhoso. Hoje ele dá aula na Positivo, na Universidade Positivo. E Elcio Fabre, maravilhoso, maravilhoso, assim, me deu uma descortinada na cabeça. Quando eu fazia o TCC de moda, o meu TCC foi para mulheres deficientes visuais do Paraná. Uhum. Depois virou um curso, enfim, eu fui aprendendo outras questões na vida. E um dia eu cheguei para ele e disse: não, mas tu não sabe, Elcio, que o corpo tem X, 8? Ele: mas quem disse? Da onde tu tirou isso, Cláudia? Então, esse despertar me fez ir mais longe. Então, eu sou muito grata ao Elcio, Uhum. porque ele chegou para mim um dia e disse assim: não, tu tá me falando coisas que tu leu. Eu quero saber o contexto, de onde veio, quem foi o autor. Isso me despertou para outros momentos. Uhum. E aí eu fui ver que eu não me encaixava neste tipo de consultoria. Eu não sou contra quem faça. Eu acho que até é uma maneira mais regrada de fazer. Mas veja, Luísa, se você me procura para fazer um trabalho onde o trabalho principal e o movimento essencial é autoconhecimento, como que eu vou te encaixar dentro de uma silhueta triângulo invertido? Se tu é triângulo invertido e tem os ombros maiores do que o teu quadril, tu não pode usar cores intensas na parte superior, porque vai chamar mais atenção, claro, é para onde o cérebro vai olhar. Mas e se você gosta? E aí, como é Aí que você faz? vem para mim e diz assim: Cláudia, mas eu gosto. Então eu sempre digo assim, que de todos os meus professores, meus grandes professores são e foram e continuarão sendo as minhas clientes. Que elas chegam para mim e dizem assim: não, mas tudo bem, Cláudia, mas eu não gosto, eu não vou usar. E aí eu não vou fazer o trabalho? Uhum. Então o que acontecia? Eu comecei a ver que eu precisava estudar mais. Aí eu fui fazer antropologia, que mudou todo o meu contexto de pensamento em relação ao outro, porque na antropologia, que é um estudo do comportamento humano, para algumas pessoas que conhecem o que a gente estuda, você tem a pessoa que é observada e o observador. E na consultoria de imagem, o observador, quem observa é o consultor, e o observado é o cliente. Dentro do contexto anterior, não. O cliente que tinha que esperar de mim o que eu ia dizer para ele usar. Olha, Luísa, você não pode usar estampas, um exemplo. Mas você gosta, você quer usar. Não, mas eu estou te dizendo que não. E aí eu sou a consultora, eu sou o suprassumo do negócio, eu estudei para isso. Não, eu posso ter estudado tudo,
mas eu não sei de você, Uhum. então não está adiantando de nada aquele negócio ali. Sim. Aí eu comecei a entender que não era assim, comecei a entender que a mulher brasileira ela é totalmente diferente da mulher europeia, ela é totalmente diferente da americana, os nossos costumes são diferentes. Sim. E aí eu comecei a ver que eu não podia mais fazer daquele jeito, e que nem eu acreditava mais que existem, e não acredito, continuo não acreditando, que existam somente 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Então a pessoa que é fleumática, ela é mais calma, ela é mais diplomata. O colérico, ele é a pessoa mais impulsiva, ele vai e fala o que quer. O mundo é de quem? Dos coléricos ou dos fleumáticos? Ah, é dos coléricos. A pessoa que tem mais expressão, enfim. Isso em 1990, 2000, 2001, 2025. Se você não for diplomata, se você não souber andar entre tuas tribos e tribos diferentes, tu pode ter todos os diplomas, mas tu não vai entrar no contexto do que é do humano, do respeito, do não preconceito. Uhum. Então tudo isso foi mudando e muda, né, a cada Sim. época. E agora eu faço um curso de moda no Museu de Nova York, e que eu ouvi uma coisa que eu achei maravilhosa de uma das professoras, que ela dizia assim: a moda, a roupa, ela é algo atemporal. Ela vai existir, só que ela tem o seu tempo, então ela tem um limite ali, e o limite de contar uma história. Então o teu guarda-roupa também acontece isso. Você, provavelmente, quando você tinha 10 anos, tu te vestia de um jeito, Sim. com 20 de outro jeito. Quando tu chegar nos teus 30 anos, tu vai te vestir de outro jeito, com 50 de outro. Então, as mulheres da minha idade, com 60 anos, elas não podem usar saia curta, não pode. Não pode usar decotes, não pode ter cabelo longo, muito menos usar franja. É o que a gente ouve, mas vem cá, da onde que Quem isso... que delimitou essas Se regrinhas? você tem 60 anos e você quer, mas nos 60 anos, hã, se você está lá preocupado, se isso, se aquilo, a não ser que tu tenha algum problema com você, não quero mostrar minhas pernas porque acho que meu joelho, aí é outra coisa. Mas isso tudo acabou, não, o que é diferente do que era lá nos anos 40, nos anos 30, nos anos 50, nos anos 80, uma mulher com 60 anos, ela era uma avó. Uhum. Ela estava lá fazendo crochê, encerrando a vida. Eu tenho 60 anos, estou fazendo 2 faculdades, já fiz mais de 10 pós-graduações e tudo depois dos meus 40 anos. Então, quer dizer, esse contexto, e isso muda o quê? A tua vida e a Uhum. forma como você se veste. Então, Sim. a moda, ela é um contar de história. E hoje eu vejo as minhas clientes, Luísa, é como se você me contratasse, eu iria ver você, me conta a tua história. Eu olho o teu guarda-roupa, eu entendo ele como se você fosse desfilar. E uma das coisas que eu faço é assim, Luísa, quando alguém me contrata, eu sempre digo assim: por que eu? Por que tu me escolheu? Ah, porque tu é a mais velha, porque eu me sinto mais O segura, santo bateu. eu te achei simpática, enfim. Sei lá, a pessoa vai me falar alguma coisa. Como já falei, às vezes as pessoas dizem: porque tu tem o valor mais em conta. Só que o sentido e o significado é qual é o público que eu escolho atender. Uhum. Porque tudo para todo mundo a gente sabe que não serve. Então, assim, a mulher que eu trabalho hoje é uma mulher como eu, que ela precisa pagar as suas contas, ela tem os seus compromissos, ela quer estudar e ela quer andar bem arrumada. Então, essa mulher não vai gastar 10 mil numa tarde no shopping comigo. Não, a minha cliente, ela não vai. Primeiro, por quê? Porque ela é inteligente, porque ela sabe que aquilo ali vai modificar, vai mudar. Ela quer peças de qualidade? Sim, ela quer. Não que ela não queira uma peça de tendência, porque nós sabemos que as tendências virais que vêm para o guarda-roupa, elas têm um significado de inclusão. Uhum. Então, se você não tem lá a calça capri azul clara, como que você fica? Tem pessoas que acessam isso no seu inconsciente e acham assim, que eu só poderei estar incluída, só que não. Sim. Porque, de repente, a calça capri é a calça que tu menos vai gostar no teu guarda-roupa. Uhum. Então, eu vou entendendo essa mulher que ela tem como objetivo principal, em primeiro lugar, é se identificar. Uhum. Qual é o lugar que eu me identifico? E aí eu trabalho dessa forma. Então, assim, eu não sou essa pessoa muito ligada à regra. Aliás,
a regra é boa para a gente viver em sociedade, mas a regra humana é você se identificar, saber quem você é. Por isso que você disse, ó, hoje para vir aqui, claro que eu pensei na roupa. Sim. Essa história das pessoas dizerem assim, mas para você não tem problema porque você trabalha com moda, você trabalha Para com... você é fácil. Porque não é sobre mim. Uhum. Sobre mim eu sei. Agora eu quero saber o que você vai pensar quando eu entrar no ambiente. Uhum. Mas não é pensar se eu sou rica, pobre, linda, feia, gorda ou magra. Não, não é isso. O que eu vou impactar em você? Se eu falo de cor, se eu falo de moda, eu venho aqui vestida de um jeito que para você pode não me identificar. Então eu me identifico. E claro que eu escolho uma cor. Aliás, eu ia vir com um vestido verde-limão, mas daqueles assim, bem chamativo. Por que eu não vim? Eu gostaria que tu me perguntasse, Cláudia, por que tu não veio? Olha só, agora eu quero saber. Por que eu não vim? Porque eu, como todo ser humano da Terra, tu precisa sempre de alguém que te olhe e diga assim, tá legal ou não tá legal? Uhum. Tá bacana? E as pessoas que tu confia. Sim. Eu tenho a minha filha para isso, a Bárbara, que me ajuda muito. E eu adoro esse meu vestido. Ele é longo, ele é maravilhoso. Eu ia vir... É uma paixão ali, você gosta... Tava assim, teu xodózinho. é esse aqui que eu vou usar. Mas eu tenho os braços gordos. Meus braços são gordinhos, eu não tenho problema com ele hoje. Eu já tive muito, hoje eu não tenho. Aí eu disse, filha, eu vou ficar sentada, vai ter uma TV, vai aparecer mais o ângulo do meu braço, eu vou me incomodar depois. Você vai ver depois, vai ficar Não vou reparando. gostar. Tá vendo? É uma coisa que me incomoda. Uhum. Se me incomoda, por que eu vou trazer para mim aquilo que eu não vou me sentir nem bem, ficar aqui me cuidando toda? Se policiando, pensando mais nisso do que às vezes se concentrando. Isso, então o que tu precisa? Primeiro saber os teus pontos fracos, porque todos temos, aquele que acha que não tem, mas mesmo assim eu iria colocar essa blusa por cima. Mesmo assim, por quê? Porque eu pensei, lá deve ter ar-condicionado. Então tu começa a pensar em todas as propostas, o que muitas vezes quando tu vai te vestir, tu só veste a roupa como uma armadura. E não é a roupa, ela é um simbólico. Ela tem que falar de você. Então você tem que saber primeiro aonde você vai, quem você é, o que você quer expor. E a consultoria de imagem eu vejo muito isso. E para isso precisa de muito estudo. Sim, você comentou bastante sobre o trabalho, né, de consultoria de imagem. Eu queria te perguntar qual que é a diferença entre consultoria de imagem, né, uma consultora de imagem, e um personal stylist, por exemplo. Tem diferença? Tem diferença. As pessoas se confundem às vezes? Às vezes confundem. Eu vejo assim, ó, que tu pode auxiliar muito das duas formas. Dentro da consultoria de imagem, tu tem um módulo que é o personal stylist. Certo. Então, você vai sair com a sua cliente, você vai fazer compras para colocar no guarda-roupa dela aquilo que ela necessita, não o que você acha que a cliente precisa. Aquilo que ela... E às vezes pode ser uma calça só que vai resolver todo aquele problema. Então, o consultor de imagem, ele trabalha entendendo todas as etapas. Num primeiro momento, aonde que é o ambiente dessa pessoa, o que ela quer representar com a imagem dela, enfim, ela vai trabalhar mais essas amplitudes. O personal stylist, ele vai fazer um trabalho mais rápido e elaborado, e ele pode trabalhar numa loja, e ele tem que entender também de medidas, de construção de imagem, de tecidos. Eu creio assim, o consultor de imagem ele tem que entender muito de comportamento de consumo. O personal stylist tem que entender da mesma forma. Entendi. Consumir é algo muito sério. Então, a gente tem que entender muito bem o que a gente está indicando para uma pessoa para que ela possa usar depois, não só para uma tendência. Então, tem essa diferença. Legal. E os dois precisam entender, sim, de moda. Perfeito. E me dizer que consultor de imagem não precisa estudar moda é a maior furada que eu já ouvi na vida. Se um consultor de imagem não entende de moda, se ele não entende da história da moda, ele vai ter dificuldade, sim, não tem como. Então, e não é a moda superficial, digo do comportamento humano, guerra, pós-guerra, o tecido, por que o verde militar foi usado muito nos anos 40? Por que as mulheres cortaram o cabelo nos anos 40? Porque antes as mulheres não tinham cabelo tão curto. Porque elas começaram a trabalhar nas máquinas, porque vem ali essa questão da revolução também social. Por que depois de um tempo as mulheres começam a deixar os cabelos longos lá, quando vem os anos 70? Porque elas usam muito estampas.
Então, tudo isso há um Tudo contexto tem um motivo, né? Uma razão. da razão. Legal. Eu trouxe alguns mitos que as pessoas costumam acreditar sobre a consultoria de imagem, sobre esse serviço, e eu queria que você comentasse. Pode ser? Claro, claro. Então, o primeiro é a consultoria de imagem é uma futilidade, trata somente da superfície. Você já falou bastante sobre, né, como isso afeta o nosso autoconhecimento. Como que você reverteria, né, esse mito que as pessoas costumam acreditar? Penso eu que superficial é tudo aquilo que não te interessa. Se você chegar para mim e dizer assim, Cláudia, comer bastante saladas e tomar bastante água vai fazer bem para a tua pele, eu posso, que bobagem, eu vou comer gordura, cheeseburger, porque para mim isso é importante. Uhum. Então, eu não tento, e entendi a sua pergunta, tá, Sim. Luísa? Mas há uma das coisas que eu aprendi há muito pouco tempo atrás. Se eu preciso te impor algo que eu faço, eu já não sirvo para você. E não tem problema nenhum que as pessoas acham que isso é um trabalho de futilidade, como as pessoas me dizem isso, moda, antropologia, para que tu estuda isso? Porque não serve de nada. É o que a pessoa pensa, mas não é o que eu penso. Sim. E assim, num mundo onde esse paradoxo todo de escolher as coisas, inclusive tem um livro que fala sobre isso, Paradoxo da Escolha, que você não sabe mais o que escolher. De tantas opções que tem. E você fica confuso e você pega o seu dinheiro que, sei lá, se você tem 2.000 e você gasta 800 numa blusa e você vai usá-la só 2 vezes para um evento, você está gastando muito. Então, a consultoria de imagem, a que eu pratico, a que eu faço, é sempre buscar pelo comportamento da compra também. Então, para mim, dinheiro não é algo fútil, pelo contrário, é bem Sim. importante. Eu ia já amarrar, porque também outro mito é que consultoria de imagem é um serviço caro, que só serve para celebridades ou pessoas da classe A. Isso é um mito. No meu ponto de vista, é um total mito, mas existe. Tem pessoas que cobram 80.000 uma consultoria de imagem. Caramba! Tem pessoas que cobram 15.000, tem pessoas que cobram 20.000. Eu já ouvi pessoas me dizerem que cobram 100.000 reais. E eu cobro, o meu valor não chega nem perto disso, porque eu entendo o país onde eu estou, eu entendo o público que eu quero atender, eu entendo quem são as mulheres que vão me procurar, e principalmente, já te falei, volto a falar e vou falar sempre, eu trabalho com mulheres inteligentes. Então, a mulher inteligente, se ela ganha 20.000, ela não vai gastar 15.000 com roupas, de forma alguma. Ela vai comprar algo para casa dela, ela vai dar alguma coisa para os seus filhos, ela vai guardar esse dinheiro. O que ela vai fazer ali é repor de forma que vai ficar interessante e que ela possa usar essa roupa mais vezes, mas ela não vai gastar 20.000 numa tarde de shopping. Aí as pessoas me dizem assim, Luiz, mas o que vale, o profissional bom é aquele que é caro. Aí depende do que é caro para você, né? Porque para mim caro Tudo é pagar depende. 80.000 por uma consultoria de imagem e eu aprender sobre 8 tipos de formato de corpo, me dizer que meu estilo até esqueci a coisa do estilo porque eu abstenho da minha cabeça, mas dizer que meu estilo é o criativo, mas que eu tenho o terceiro que é o clássico e que eu vou para o dramático. Bom, então tu está me dizendo que eu posso tudo isso? Entende? Sim. Eu não estou chegando assim, mas quem é? Porque tu pode ter o teu estilo e criar o teu estilo. E essa coisa toda do estilo nem foram só 7. Aliás, universal é uma coisa muito séria para você falar, porque pense que o universal, o mundo inteiro, tanto o Ocidente quanto o Oriente tem. E quantas culturas, né? Meu Deus, é inúmero. E aproveitando a sua pergunta e já esclarecendo, que eu acredito que muitos dos ouvintes já possam ter, pelo menos, visto esse assunto, a tal das cores universais. São 7. Gente, quando eu ouço isso, chega a me dar um piripaque. Cores universais, quer dizer, o mundo inteiro gosta e tem o mesmo sentido para as mesmas cores? Obviamente que não. São pesquisas feitas a uma tribo indígena que ela enxerga milhares de tons de verde, que se nós fôssemos para a floresta deles, nós enxergaríamos talvez 15. Eles enxergam, mas eles não enxergam o azul. Olha só.
Então, veja que tu não pode chegar e dizer assim para uma pessoa, olha, o azul é a cor que combina com todas as cores. Claro que não. Aliás, uma das coisas, Luísa, quando eu comecei, eu sempre ouvi isso, preto combina com tudo. Tem uma bolsa preta, um sapato preto combina com tudo. O pretinho básico. Aquilo me incomodava. Aliás, se Chanel falou, que nem foi ela, né? Agora mesmo fiz um teste sobre isso no curso que eu faço e não foi ela que falou sobre isso, sobre o pretinho básico. Se Chanel falou isso, ela era uma empreendedora. Ela jamais falaria um negócio desse. O que eu creio e acredito pelos estudos que eu faço é que ela disse o seguinte, que toda mulher tem que ter um vestido coquetel. O que é um vestido coquetel? Um vestido de festa. E que ele não é longo, ele é maxi. Porque daí você pode ir num casamento, se for no meio do dia, pode ser um comprimento para a noite, é um comprimento para você ir numa formatura, num almoço. Se você usar com tênis, você vai trazer uma mensagem. Então, eu creio que ela deva ter dito isso, mas não que todas nós tenhamos que ter um vestido preto especificamente. Sim. Mas por que eu quero te falar dessa questão das cores universais? E quando eu comecei a ouvir isso nos meus cursos, né? Porque eu fiz curso com tudo que falava em curso, eu virei a curseira, sabe? Eu era a curseira. E eu aprendia mais do mesmo, mais do mesmo. Eu dizia, gente, tem alguma coisa que não está batendo aqui comigo. E estudar é uma coisa, é um caminho sem volta. Estudar, eu sempre falo quando eu dou aula, eu digo, Gurias, quando a gente começa a ler e a estudar, não tem mais volta. Tu não acredita mais em tudo, tu fica mais questionadora. Fica aquela pulguinha atrás da orelha. A pessoa fala uma coisa, não, mas vem cá, mas eu li, né? E aí eu pensava assim, mas preto combinar com tudo? Lógico que não. Preto, e hoje eu posso falar isso assim, ó, tranquilamente, porque estudo muito sobre cores. Preto não é uma cor escura nem profunda. Preto é uma cor intensa. E as cores intensas, assim como preto e branco, que são cores altamente intensas, elas não combinam com tudo. Porque o preto, se você colocar uma bolsa preta e você tiver as pernas mais cheinhas e tu colocar uma calça da cor que eu estou, que é um verde lima, aonde que vai olhar? Vai para minha calça ou vai para minha bolsa? Vai para minha bolsa. E se essa bolsa tiver ferragens dourada, aí que a coisa chama mais atenção. Então, e é muito interessante isso, né? Não é o todo, é o detalhe. É sempre o detalhe. E se você me pedisse uma dica, e eu brinco sempre com as pessoas que eu dou aula, com minhas professoras, com as minhas clientes, que dica a gente dá quando está cozinhando, Sim. né? O que eu vou sugerir, porque sugestão é diferente, eu vou sugerir, é o seguinte, quando você for pensar em comprar uma bolsa, pense quais as cores que você tem na parte de baixo do seu guarda-roupa. Você tem mais roupas coloridas? Você tem roupas mais escuras? Você tem mais padronagens? Você tem mais florais? Você tem mais estampas? O preto não vai fazer essa combinação ali. Então, as tuas cores vão ter que ser o quê? Azul marinho, marrom, berinjela, verde escuro, porque elas vão ficar próximas do preto e que daí não vai trazer tanto contraste. Porque a questão da técnica multifatorial, que é a que eu trabalho, não é sobre cores. E todo mundo me fala, Cláudia, mas você é sobre contraste. Quando você entende o contraste que você gera, você entende quais as cores que você precisa. E isso vale para os cabelos também. Olha só, quando a gente pensa em cabelo, nossa, então é tão complexo. Você falou da bolsa, das ferragens da bolsa, eu não tinha nem pensado nisso, que realmente ainda tem essa parte. Isso você falou, achei muito interessante, é sobre... A gente estava falando sobre a internet, antes de começar, né? Sim. E eu sempre fico nessa dúvida, assim, porque a internet é um ambiente muito competitivo visualmente. Como ser autêntico em um ambiente como esse, em que é fácil você se levar? Existe um jeito? Eu não sou a maior especialista para falar de redes sociais, primeiro porque eu não sou essa pessoa que estou ativa o tempo inteiro nas redes sociais. Eu tenho as minhas redes sociais e sempre que eu procuro falar nelas, eu procuro falar com contextos mais sérios, mais definidos. Não que as pessoas não falem, não, por favor, não é isso. É o seu jeito. Mas assim, olha, você que tem uma roupa amarela, use o roxo. Claro, óbvio, né? Porque amarelo é o contraste do roxo, o roxo é a cor complementar. Então eu procuro pensar de outras formas, porque eu quero atingir o maior número de pessoas que, assim como eu, não vão comprar 5 calças amarelas de cada tom de amarelo
gastando lá, sei lá, R$ 1.500. Uhum. Então, eu procuro fazer dessa forma. As redes sociais hoje, dizem os futuristas, que é o mal do século. Nós precisamos estar ali, precisamos. Não, tu não vai existir se tu não ter rede social. É bem provável que a gente passe a não existir se nós não tivermos. Porque há um tempo atrás, Luiz, as pessoas procuravam, vocês da geração, você provavelmente é a geração milênio, né? Eu sou, depois é milênio, é X? Depois vem a Z? Eu sou entre Z e milênio. Entre Z e milênio, não, mas então Uhum. eu vou dizer que você é a milênio. Ok. Há um tempo atrás, se você fosse contratada, onde que as pessoas iriam olhar a tua performance? No teu currículo. Hoje, Sim. onde que olha? Vou olhar o Instagram dela. Eu vou ver Sempre, aham. que Até ela... pedem para colocar o link quando tem vaga. Então, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, inclusive nas redes sociais, Uhum. inclusive o que nós postamos, inclusive a forma como nós nos posicionamos. Então, rede social é importante sim. E como todo negócio, como todo comportamento, tem aquilo que transita e passa, tem aquilo que vem e fica, e isso já é velho, não é uma frase minha, fica somente quem é bom. Uhum. Quem é bom vai ficar no negócio, quem não é vai vir, vai Titubear. performar e vai sair. E aí a gente vê que há um tempo atrás eram os estilistas quem comandavam uma fatia. E nós tínhamos aqui 2 estações, nós tínhamos inverno e verão, e que o Brasil copiava da Europa. Uhum. Hoje nós temos os influentes. E nós sabemos que as estações não são mais 2, 4 ou 8. São 16, porque vem o pré-verão, o verão, o alto verão, o pós-verão. Aí você já entra para a primavera, e aí o influencer, com o trabalho dele, falando de influencers sérios, né? Uhum. Eles vão ali e mostram, olha, a bolsa tal, que custa X, enfim. E aí desperta o que eu desejo, porque isso é venda. E toda vez que você precisa de algo material, você pode precisar por necessidade. Eu preciso comprar uma calça porque a minha calça rasgou. Ok. Mas eu posso comprar também pela emoção, e aí eu posso despertar. Isso tem vários trabalhos, pesquisas muito sérias. No Cielo, que é um dos lugares que eu mais pesquiso, tem lá a questão da compra. E a gente sabe que tem compra de impulso e que tem a compra da inclusão. Se todas as minhas amigas estão usando, eu vou usar também. Aí é tão questionador para mim, porque assim, você quer ser tão diferente, mas você está igual a todo mundo. É verdade. Em que momento que você vai se diferenciar? Porque a moda não é isso, isso é a tendência. Uhum. A moda nunca disse isso. Quem estuda moda seriamente e trabalha com a moda, vai ver que a moda não é dizer que você tem que usar, todo mundo agora tem que usar o cabelo curto, que nem o meu, ou raspado. Não, isso é o meu gosto, é o que eu quero. E se alguém me olhar e achar que está horrível, eu não posso fazer nada, Uhum. porque eu não tenho controle sobre os teus pensamentos. Aliás, Que isso bom. é maravilhoso, né? A Sim. gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Por isso que essa questão da primeira imagem, que é uma das coisas que é a primeira fala nos cursos de consultoria. Uhum. O poder da primeira imagem. Aí vem lá a regra do 50-30-8, que é de Mahamri, que é um estudioso, se eu não me engano, ele é... acho que ele é grego, alguma coisa assim, eu não vou me lembrar. Uhum. Mas ele nem quis dizer isso. E outra coisa, primeira impressão não é em 1 segundo, nem em 2. Gente, como que tu causa uma primeira impressão em 6 segundos de alguém? Tu causa um julgamento. Uhum. Se você me disser assim, olha, eu te julgo em 6 segundos, Dá. mas mediante ao quê? Aquilo que tu acredita. Se tu achar que uma pessoa vestida de uma bolsa Louis Vuitton, com sapato Prada, uma calça, sei lá, Bub, vai chegar aqui e vai impressionar você, é o teu valor. Para mim já não me impressiona. Me impressiona é a conversa, é como ela senta, se ela é gentil. As pessoas precisam e necessitam de gentileza. Não adianta tu andar com um carro super lindo, e é bem uma frase bem performática que tem mesmo, e não cumprimentar o porteiro. Tu te acha tão maravilhoso que tu é...
E aí a gente fica analisando, né? Eu analiso muito, as redes sociais me ajudam muito para esse estudo É de verdade. campo. Outro dia vi um influencer descendo do jatinho dele, eu pensei, meu Deus, essa pessoa ele deve achar assim, ó, que nunca nada vai atingi-lo. Até as pessoas estavam tirando foto deles. Então, assim, quem é que tu acredita? Quem é o teu mito? Uhum. Quem é que tu está adorando? As redes sociais trouxeram também, por um lado, essas questões para nós. Quem é que realmente tu te inspira? Porque eu não me inspiro em qualquer um. Uhum. E aí eu coloco até a questão, tu já viu assim, Luísa, tu vai lá, faz um post. Comigo acontece muito, faço um post, penso, vou falar, quantas curtidas tem? 10. 12, 10. Amigo te curte? Uhum. Duvido. Duvido que um amigo te curta. Quem vai te curtir é sempre um estranho. Tem aqueles amigos de Sim. fé, sabe? Que eles vão te curtir, tu Estão pode lá falar. sempre, batendo ponto. Aí eu tenho esses de fé. E esses eu quero sempre perto de mim. Uhum. Porque é isso, a vida, a nossa vida, é quem está próximo de nós. E se você me disser que você tem 10 amigos, eu vou dizer, Luísa, pega isso e começa a vender. Porque tu descobriu o ouro do mundo. Sim. Porque nós não temos 10 amigos. Se você tiver 5 amigos de fé, estou falando pessoas, olha, te considere uma pessoa muito feliz, ainda mais nos dias de hoje. Aí as pessoas seguem fulano, ciclano, beltrano, segue. E aí ela é fútil. Aquela pessoa é fútil, falando um monte de... A tua vida é muito diferente daquilo. Uhum. E tu fica sonhando. E que é pior, gera depressão, que é o mal do século de hoje, é a depressão da vontade de parecer ser aquilo que eu não sou. O que lá na pré-história nós não tínhamos esse problema. Ah, Cláudia, mas tu vai querer comparar? Vou querer comparar sim, porque nós somos a raça humana sempre procurando o quê? Sobressair sobre alguém, sobressair sobre o outro, enquanto que, e aí eu te falo isso com toda a minha tranquilidade de vida aos 60 anos, que não é grande coisa, mas quando tu está em paz contigo, sabe, quando tu chega no momento que tu diz assim, puxa vida, tudo bem, a fulana pode ter isso, mas não é isso que eu quero. E tu começa a repensar na sua vida, e não é porque tu chegou na idade dos 60 anos, porque tu tá velha, tá perto da morte, e daí tem pessoas com 20 anos que estão morrendo. Isso se chama maturidade social, maturidade espiritual, Importância do autoconhecimento também, né? autoconhecimento. Quando tu tem autoconhecimento, tu tem paz. Tu não quer ser Uhum. parecido com ninguém, tu não te importa se alguém vai rir de você, tu não se importa se alguém vai te criticar. Isso é só o que ela pensa. E o que ela pensa, se te interessa, se é o amor da tua vida. E aí, Luiz, assim, quando eu fazia visagismo, que eu trabalho por módulos, né? Vamos cortar o cabelo, porque a gente sabe que mexendo no cabelo, a pessoa está É uma triste, ela grande vai no salão. mudança, é. Eu tenho o Vitor, do Torrington, meu grande amigo, querido, nossa, um super profissional. E eu digo assim, Vitor, eu não queria ser cabeleireira. Não, eu adoro a profissão. Sim, mas Mas não eu, escolheria. porque assim, se tu tá triste, tu vai no salão. Tu tá alegre, tu vai no salão. Tu quer mudar, tu brigou com o namorado, tu vai no salão. Uma celebração. E assim, e tu é só... Bom, enfim, a gente conversa bastante, eu e ele. E aí, e no início, eu fazia isso. Claro, era início, eu não conhecia o que as pessoas tinham me passado. Tem que mudar o cabelo. Faz parte da jornada. Vou mudar o cabelo, porque mudando o cabelo, claro, eu já sei que se eu mudo o cabelo, eu chego num degrau em você. E se eu acertar, Jesus, estou com tudo. Mas se eu errar, vou ter um grande... E já errei muito. Já errei. E Não que bom também, né? muito, e isso me fortaleceu a entender o respeito que eu devo ter ao outro. Uhum. E aí, Luísa, o que acontece? Quando tu muda o cabelo de alguém, é como se tu repaginasse, tu mudar. E muitas vezes tu não precisa mudar o cabelo, tu tem que mudar o teu ângulo, o teu olhar. Prende o cabelo para o lado, faz uma trança. Mas eu não gosto assim, mas tenta. A única coisa que tu tem que fazer nessa vida, e não custa nada, é tentar aquilo que não vai ocorrer malefícios para ninguém. Uhum. E isso é o teu corpo, é você. Claro, coisas saudáveis eu estou aqui falando. Então, quando eu comecei a consultoria e que eu trabalhava com visagismo, eu achava que eu tinha que cortar o cabelo de todo mundo. E hoje em dia eu vejo assim, não. E uma das coisas que eu aprendi a perguntar, e agora falando sobre esse contexto que está perto da gente, eu pergunto assim, quando alguém vem fazer consultoria comigo, por que eu? Se a pessoa me diz que é porque
eu sou a mais barata, a minha agenda vai estar lotada. Eu não vou poder. Porque eu vou dar todo o meu tempo. Eu vou me envolver com você. Isso para mim não é barato. Meu tempo é muito caro. E quando eu vou mexer no cabelo de alguém, eu sempre pergunto: como é o seu amor na sua vida? Se a pessoa me diz assim: ah, eu sou apaixonada pelo meu marido, namorado, enfim, namorada, e ele adora meus cabelos longos. Agora, por que eu? Quem sou eu para chegar? Ah, mas a gente vai cortar. Uhum. Eu não vou nem mexer nesse. Deixa ela entender, deixa ela interpretar isso. Porque, assim, todos nós sabemos que quando tu ama alguém, seja um namorado, seja um filho, um colega, você quer agradar. E se isso é uma forma, quem sou eu para chegar em você e dizer que você não pode fazer determinada coisa? Então, de tudo, assim, dentro da consultoria, e se eu tenho alguma dica para dar. Eu ia perguntar justamente isso, já que a gente está no início de ano, 2025 começou, as pessoas estão querendo começar os seus planos, então, por favor, dê a sua dica. Eu vou falar 2 dicas. Primeiro, algo mais superficial, e depois aquilo que eu acredito. Se você vai começar o ano, e a gente vai começar agora dia 6, né, porque brasileiro tem disso, né, a gente Tem só isso, é. começa dia 6. Primeira coisa, tenha no seu guarda-roupa somente aquilo que você usa. Só o que você... Ah, mas quando eu emagrecer, quando eu engordar, quando eu voltar, quando eu ir... A vida é um contexto evolutivo. Tu não vai usar essa mesma calça, mesmo que tu emagreça. Tu teve outras perspectivas, então limpa esse teu guarda-roupa. Segunda coisa, pegue o círculo cromático que tem no Google, só colocar lá, círculo cromático, você vai ver que tem 12 cores. Se você tiver essas 12 cores no seu guarda-roupa, você vai combinar todas entre elas e com elas. É o que eu faço. No meu guarda-roupa eu tenho as 12 cores do círculo cromático. Claro que sempre tem as que eu gosto mais. E logicamente que uma pessoa como eu, intensa e gosto de cores, são os vermelhos, os pinks. Às vezes eu estou mais para o verde, mas eu nunca estou só para uma cor. Eu sempre tenho essa variação. Pelo menos 2. Eu vou te dizer assim, hoje eu não uso mais tanta bolsa. Aliás, muitas vezes eu estou andando sem bolsa. Isso tem uma questão de comportamento, mas não vem ao Sim. caso aqui. Então, não sou uma pessoa que hoje eu invisto em bolsas. Sapatos, eu também não sou uma pessoa que estou investindo, mas eu invisto bastante em acessórios. Eles têm essa questão para mim como um comunicado. Como que eu posso... E há muito tempo eu comecei a usar assim, dourado com prata. Hoje eu já vejo as pessoas falando, ai, misture acessórios. Mas assim, quando tu tá muito na mesma casinha, muda, vai lá. E outra coisa, pegue as suas roupas, experimente. Você gostou? Fez sentido para você? Deixa lá de lado. Você vai usá-la depois. E tire fotos. Tirar fotos. E assim, as fotos têm que ser o seguinte, você tem que tirar próximo do espelho e longe do espelho. Ah, A sim. percepção do olhar próximo e longe fazem essas diferenças para nós. Se tiver roupas muito largas, você já usou bastante, que ela já contou a tua história, não é que você tenha que trocar por outra. Ou dar uma limpada, enfim, eu fiz isso agora no final de ano. Ah, é? Limpamos todas as Ai, nossas que delícia. roupas e te dá uma sensação de liberdade. E aliás, tem explicações sobre isso, né, do nosso cérebro, o que acontece. E não fiz isso só com roupas, não. Eu fiz isso, inclusive, na minha casa. Olha A minha só. casa se reduziu ao tamanho, eu reduzi tudo na minha vida e parei de carregar tantas coisas que não me pertencem. E isso não é sobre roupas. Aquele meme, né? Eu estou falando, Estou não é, falando, mas não é sobre. não é sobre. Então, eu diria isso. Faça uma limpeza no seu guarda-roupa, fique... Ai, mas você não fica bem de roxo, amarelo. E dane-se. Se você gosta, usa. Não é consultora de imagem, não é design de imagem, não é estilista, é você por você. Então, as tuas roupas têm que ter essa identificação. Mas se você não está se sentindo bem, procure um profissional que você confia, que vá te entender e faça lá o trabalho, porque eu realmente, eu faço em mim, eu gosto do que eu faço e eu sei que tem um rendimento muito positivo nas nossas vidas. E Perfeito. agora, falando a respeito daquilo que eu trabalho Uhum. e do que eu acredito, e se eu pudesse dar uma dica, eu daria, não tente ser o que tu não é. Porque quando tu tenta ser o que tu não é,
tu vira um fantoche. Tu vira lá alguém que fica fazendo a dancinha do TikTok, nada contra, mas tu fica te oprimindo, tu fica te obrigando a ser, a parecer. E essas coisas de rede social que todo mundo é feliz é uma grande mentira, porque a gente sabe que se eu pegar um quadradinho aqui e colocar uma mão com um anel e inventar, sei lá, as pessoas podem acreditar que eu estou lá na Grécia. Sim, é bem fácil, inclusive. Então, assim, acredita naquilo que te faz sentido. E eu não sou ninguém para dar conselho para ninguém, mas eu vivo falando isso. Estuda. Estuda, porque conhecimento é um luxo nos dias de hoje. Informação. Quando as lojas me dizem assim, Cláudia, você poderia vir dar algumas dicas para minha cliente, porque as lojas, né, um universo. Eu sempre falo assim, não tem que dar dica. Você tem que dar conhecimento. Quanto mais conhecimento tu deres às pessoas, mais você vai estar fazendo um bem, pode ser para uma, para duas ou para três, mas você está fazendo bem. E é um investimento, né? Não sou política, não estou aqui pregando nada, mas assim, gentileza ainda para mim é a melhor roupa que tu pode vestir. Cumprimente as pessoas, se ela está de calça jeans, tênis furado, tu não sabe quem é. Vejo os grandes milionários, como que eles andam? É verdade. As pessoas que realmente têm dinheiro, aquelas que têm dinheiro, elas não são preocupadas com isso porque tu tem. E aquilo que tu tem é que nem autoconfiança. Quando tu tem autoconfiança, tu não te preocupa se tu vai chegar para falar para 5, para 15, para 10, para 1, ou se tu não vai falar para ninguém. A autoconfiança é um tesouro na nossa vida e a gente só alcança ela vendo os defeitos. E depois a gente vê as qualidades. Então, assim, ser transparente talvez é a dica que eu daria a todas as pessoas. Procurar ser quem você é e cuide quem você está seguindo, assistindo e idolatrando. Porque isso pode perturbar a gente num futuro não muito distante. Então, penso que seria isso. Que poço de sabedoria! Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Foi uma conversa super elucidativa. Eu me senti aqui absorvendo toda essa informação, todo esse conhecimento. Muito obrigada pela sua participação, Cláudia. Espero te ver numa próxima aqui também. Eu que agradeço, estou super à disposição. Querendo, você me chama, eu estou aqui para compartilhar, que eu vejo que esse é também o sentido quando a gente estuda. Se você fica para você, você acaba sendo uma pessoa até esdrúxula. Então, compartilhar, por isso que eu escrevo livros. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você também que assistiu até o final. Não esquece de deixar nos comentários quais outros assuntos que você acha interessante. A gente tem 2025 inteiro pela frente, então aproveita para já deixar a sua sugestão, que eu tenho quase certeza que a gente vai acatar. Muito obrigada, não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais, @BemParaná, e eu te vejo numa próxima. Até. Tchau, tchau.